Nós acabamos de entrar no Ano Novo Judaico e estamos terminando o livro de Deuteronômio. Sabemos que se trata do último discurso de Moisés e aqui estão as suas últimas palavras, que são bênçãos, e o seu falecimento. Mas afinal, o que temos nós a ver com isso? Vamos juntos que você vai descobrir, porque era uma vez Shana Tová Umetuká. E veja só como é que são as coisas. Eu fiquei tristinha em simplesmente, depois desta longa jornada na companhia de Moisés, deixá-lo para trás aqui no deserto, já que ele não entra na terra prometida. Moisés, ele fazia parte de um ciclo, e o ano é justamente isso, um ciclo. Então, nós precisamos deixar um ciclo ir, o ciclo da escravidão do Egito, do deserto, para deixar que um novo ciclo entre em nossa vida, a terra prometida. E algumas coisas, apesar de muito boas, ficam para trás. E apesar de nós estarmos presentes em cada um dos nossos novos anos, não somos mais a mesma pessoa. Então, no ano judaico, eles leem toda a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E a cada ano eles recomeçam, só que sempre é diferente. Mesmo que estejamos lendo os mesmos livros, nós mudamos de perspectiva, de pontos de vista. Inclusive no Rosh Hashanah, que é a festa de Ano Novo, na ceia, é costume colocar ali um pão redondo, justamente para nos lembrar desta questão dos ciclos. Então, é isso. Vamos deixar Moisés aqui e recomeçar a leitura na próxima semana. E eu comecei a publicar os estudos semanais aqui no canal na Parashá Yitro, que significa Jetro em português. E isso, eu estava vendo, foi lá em janeiro, dia 30 de janeiro. E esse estudo, essa Parashá, se encontra no capítulo, entre os capítulos 18 e 20 de Êxodo. Então veja só, estamos nessa jornada junto com Moisés desde janeiro. E durante esse período, eu realmente vi similaridades entre a vida, as aventuras dos israelitas e a minha própria vida. É interessante como a energia dessas parashiot influenciam a nossa vida. E se você conseguir realmente se conectar com a energia desta parashá, faça isso, porque ela se trata de bênçãos. E depois nós vamos começar Gênesis, que fala da criação, e não tem nada como um começo ou um recomeço sob a energia de uma bênção em nossas vidas. Neste estudo, Moisés abençoa as 12 tribos de Israel. E eu gostei mais de 2 delas, que é o que eu vou compartilhar com você aqui neste vídeo. Mas eu recomendo fortemente que você leia todo o capítulo 33 de Deuteronômio e veja ali com qual das bênçãos ou quais você mais se identifica. Quais delas você mais precisa durante este novo ano. E compartilhe aqui conosco para ampliar o nosso diálogo. E a primeira bênção que chamou a minha atenção foi a que Moisés proferiu para a tribo de Levi. Eu não sei se você lembra, mas Israel construiu ali um bezerro de ouro. Só que a tribo de Levi não participou disso. O plano inicial era que todos os primogênitos de todo Israel fossem consagrados a Deus e trabalhariam para Deus, vamos dizer assim. Como aconteceu isso e todo mundo fez o que não devia, esses primogênitos foram substituídos pela tribo de Levi. Então o sacerdócio deixou de ser de todos e passou a ser dos levitas. E aqui Moisés fala que
os levitas não tiveram assim nem consideração pelos seus pais ou pelos seus filhos e que fizeram assim a coisa certa. É mais ou menos isso que está dizendo. E a eles foi dado o sacerdócio e fala na bênção sobre o Urim e o Tumim. Eu falei sobre isso em algum vídeo, vou ver se acho ele para deixar marcado aqui no final, mas eles são o oráculo. É através do Urim e do Tumim que Deus conversava com toda Israel. E eu, claro, assumi essa bênção para a minha doce existência, porque eu quero ter cada dia mais clareza da vontade de Deus para a minha vida, da direção dele para os meus dias. Enfim, quem consegue ouvir a voz de Deus, acho que não precisa, na verdade, de mais nada. É como Salomão, né, que pediu a sabedoria. Então, eu gostaria muito de pegar isso para mim, sabe? Que eu tenha os oráculos de Deus dentro do meu coração com bastante clareza, e é isso que eu desejo para você também. A outra bênção que eu desejo muito ver manifestada neste novo ano é a bênção que Moisés proferiu para José. Não é sempre que Moisés fala assim, José. Normalmente ele fala dos filhos dele, porque Jacó abençoou aos dois. Jacó deu uma bênção para cada um de seus filhos, e quanto aos filhos de José, que foram dois, ele abençoou pessoalmente, sendo avô deles, como se ele fosse o próprio pai. Então ele abençoou Efraim e abençoou Manassés. Então sempre que se fala das tribos, é falado de Efraim e Manassés de modo separado, como cada um sendo uma tribo. Mas aqui na bênção final de Moisés, ele citou José, porque José foi considerado um homem justo, um homem sábio. Olha, maravilhoso. E aí Moisés fez essa recordação de José. E as bênçãos para José, olha, leia que você vai ver que realmente essa todos nós temos que ter. É bênção de cima, bênção de baixo, é multiplicação, é riqueza, é tudo de bom. Então vou deixar de lição de casa, se você não for ler o capítulo 33 inteiro, procura pelo menos ali a bênção de José, eu vou deixar aqui o versículo, porque é maravilhosa, é realmente muito linda e eu desejo isso para todos nós. Depois de proferir estas bênçãos para cada uma das tribos, Moisés subiu a um monte, do qual ele podia ver toda Jericó e as fronteiras da terra de Israel. Infelizmente, ele não seguiria adiante com o povo, devido a um pecado dele. Se eu lembrar, vou deixar o vídeo marcado aqui. E Deus o recolheu e o próprio Deus o sepultou. O seu corpo nunca foi encontrado. E isso se deu quando ele tinha 120 anos. É idoso, estava cansado, sim, mas era um homem muito vigoroso. Diferente de nós, assim, aos 120 anos, ele tinha uma natureza muito forte, ele teria total condição de fazer essa entrada na terra de Canaã, mas é aquilo que eu disse, né? Termina um ciclo para se começar um outro ciclo. Moisés era um homem muito espiritual, nunca houve outro homem como Moisés. E eles estariam deixando um pouco esse lado mais espiritual no deserto e entrando numa vida mais física, já falei sobre isso também em algum vídeo por aqui. E realmente era necessária essa renovação de liderança. E é isso, né, gente? Vamos entrando então nesse novo ano com o espírito renovado, dando mais atenção à nossa alma, àquilo que nós viemos fazer no mundo, aquilo que Deus quer falar conosco. Recebamos as bênçãos de Deus sem medida, porque Ele tem muito a nos dar. Nós, às vezes, é que não temos um vaso grande o suficiente para receber. Ficamos com aquele vasinho, mirradinho, que cabe pouquinha coisinha. Não, vamos nos fortalecer, buscar a vida espiritual para que nós possamos ampliar o nosso recipiente. E nada como começar este novo ano com o seu like aqui neste vídeo, sua inscrição neste doce canal
E lembra de compartilhar esta mensagem com as pessoas que você ama e eu te desejo um ano bom e doce. Nos vemos na próxima página.